Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo O que a Bíblia diz, cujo tema é religião. Eu vou estar falando deste assunto polêmico. Assista até o final para você entender melhor este assunto. Peço para você, já de início, se inscrever no meu canal, clicar em gostei para estar auxiliando na divulgação do conhecimento da Palavra de Deus. Peço também para você me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você sabe que esse canal é a extensão do meu ministério de louvor e ministério da palavra. Então, você se inscrevendo, você vai estar também abençoando o meu ministério. Vamos lá? A religião pura e sem mácula que o nosso Deus aceita é que visitamos os órfãos e as viúvas em suas tribulações e que nos mantemos a si mesmos incontaminados deste mundo. Se alguém supõe ser religioso e não guarda a sua própria língua, a sua religião é vã, é em vão, inútil a sua religião. Né? A palavra de Deus fala especificadamente sobre religião em poucos versículos, mas há algumas passagens bíblicas que nós podemos estar utilizando, pois é correlata ao assunto. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício puro, santo e agradável ao nosso Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Essa é a palavra de Deus. Este povo se aproxima de mim com os seus lábios e com a sua boca me honra. Porém, o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, porque aprenderam doutrinas que são preceitos de homens, doutrinas que maquinalmente aprenderam. Né? Olha só como a gente pode usar essa parte da Bíblia para estar impugnando toda forma de religiosidade, né? Doutrinas e preceitos que são mandamentos esculpidos por homens, né? Diz a palavra de Deus, né? Mas este povo só com seus lábios se aproxima, o seu coração está longe de mim, pois misericórdia quero mais do que sacrifícios. O Senhor quer misericórdia mais do que holocaustos, diz a palavra de Deus, porque os costumes dos povos são em vão, né? São vaidade os costumes dos povos. Paulo ele estava detido em razão de ter sido acusado publicamente pelos fariseus, pelos anciões dos judeus. Ele estava sendo acusado de ter praticado delitos, mas Festo encaminhou ao rei Agripa Paulo e disse assim: olha, eu não vejo nenhum crime neste homem passível de morte. Porque eles estão discutindo acerca de religião, porque Paulo diz que Cristo Jesus ainda vive. Né? Há uma discussão, dissensão sobre religiosidade. Paulo, então, pôde, naquela oportunidade, discorrer sobre a sua defesa, o seu discurso de defesa. Ele disse assim, que ele foi criado, ele foi disciplinado na religião mais severa dos fariseus. Ele era perseguidor da igreja, ele zelava pelos costumes, ele cuidava, enfim, de toda aquela ritualidade, liturgia do povo fariseu. Porém, Paulo ele teve a revelação de Jesus Cristo acerca da verdade, do verdadeiro evangelho que salva. Paulo teve um encontro com Cristo Jesus. A partir de então, Paulo teve uma mudança de vida. Ele passou a defender o evangelho de Jesus Cristo e de perseguidor ele passou a ser perseguido. Né? Ele não mais estava preso, enraizado naquela doutrina farisaica. Paulo agora estava defendendo o evangelho de Jesus Cristo, o ministério da reconciliação, porque ele disse: nós fomos sepultados
no batismo, juntamente com Cristo Jesus, e passamos pela fé a andar em novidade de vida, assim como Cristo ressuscitou, nós também passamos a andar em novidade de vida. Paulo, ele teve conhecimento do verdadeiro evangelho que salva, e não da sua religião judaica que ele foi criado. Enfim, Paulo, ele disse assim, olha, eu aprendi esse evangelho não de homens. Essa experiência que eu tive foi próprio Cristo Jesus. Foi o próprio Filho de Deus que me ensinou essa doutrina, não de homens. Eu não estou aqui para agradar homens, né? Eu não aprendi nenhuma doutrina de homens agora. Eu passo a defender aquilo que Jesus tem para o seu povo, o propósito, a missão de Jesus nessa terra, para a nossa salvação, o plano perfeito da salvação. Paulo passou a defender. Ele estava ali, ele foi detido, ele foi perseguido, ele foi aprisionado no nome de Jesus Cristo. Ele advertiu, inclusive, sobre os falsos ensinos, né? Vocês aprenderam o evangelho de Cristo Jesus e já estão se dissipando, já estão se dispersando para outros evangelhos. Tomai cuidado, muito cuidado com o que vocês ouvem. Doutrinas e superstições de homens que não agradam a Cristo, mas agradam simplesmente a carne, né? Simplesmente tem aparência de sabedoria essas doutrinas, mas, entretanto, nada disso, nada de bom tem. É apenas da carne. Ainda que um anjo desça do céu e venha pregar o evangelho distinto deste que eu tenho vos ensinado, não ouvis, não dei créditos. Tudo que não está na palavra de Deus, que não for conforme Jesus Cristo, que seja anátema, que seja excomungado, disse Paulo. Paulo, ele defende a divindade de Cristo, porque nele temos a plenitude, em Cristo somos aperfeiçoados, por Cristo é o cabeça de principados e potestades. Paulo defende, ele defende e ao mesmo tempo ele adverte aos povos para que fujam das falsas doutrinas, dos falsos ensinos. Como temos a aprender com Paulo, que sempre estava defendendo o evangelho de Jesus Cristo e alertando os povos acerca das doutrinas que apenas são preceitos e mais preceitos de homens, né? Não ouvis e dizeis comeis ou bebeis aquilo, ou guardai essa festa ou esse dia, são todos preceitos que se corrompem, que se acabam com o tempo. O que mais importava era servir a Deus e não a religião. Isso que Paulo insistentemente falou aos Gálatas, aos romanos, aos coríntios. Nós podemos ver isso no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de um homem que passou de religioso para um homem praticante, um homem obediente a Deus em Cristo Jesus, um homem defensor do evangelho, da graça, da verdade, do ministério, da reconciliação, pois devemos em si ser praticantes da palavra de Deus, porque senão seremos enganados, enganamos a nós mesmos. Se nós ouvimos a palavra e não praticamos, a nós mesmos enganamos, amados irmãos. A palavra de Deus, ela tem sim as instruções necessárias para a vida eterna. Examinais as escrituras, pois julgais nela ter a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus Cristo. Ouvi a palavra e praticai a sua palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há nenhum nome dado abaixo dos céus entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, além do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ao final de tudo o que eu expus, eu quero te dizer que a religião não salva. A religião pode trazer mais contendas, confusões, conflitos. A religião nada tem a nos acrescentar. É Jesus o caminho. É buscar a sua palavra. É estar na sua presença, cultuando a Deus com o nosso corpo santo, puro e agradável, fugindo do pecado, visitando o órfão e viúva, estando em comunhão com os irmãos na igreja de Cristo Jesus, servindo a Deus. Sim, Jesus veio buscar
a sua noiva. Ele vem buscar um povo separado, santo, aquele que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Aquele que está com as vestes alvas, brancas como a neve. Ele vem buscar. Religião não entra, placa de igreja não entra no céu. Que possamos sim preocupar, sim, em fazer a vontade de Deus acima de questões religiosas, acima de costumes, doutrinas que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. Eu espero que você tenha aprendido mais hoje sobre este assunto. Qualquer dúvida que tiver, pode colocar aqui na descrição, no comentário do meu vídeo, que eu vou estar respondendo com muito prazer, com muita alegria. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Até o próximo ensino.